Veja, eu estava concluindo, eu estava falando sobre essa questão de espiritualizar, né, Israel. Por exemplo, hoje existe um tipo de misticismo nessa questão de ir a Israel, um tipo de divinização da terra de Israel. Né? Existe assim, eu não digo aqui como algo que não deve ser feito, como um passeio turístico, isso não deve ser incentivado, mas é que o que eu vejo hoje é quase que uma comercialização da fé, sendo vendida com propagandas encantadoras, como se Israel fosse algo místico, algo assim, super, super demais. Você andar naquelas terras, algo diferente vai acontecer. Gente, Israel é como qualquer outra parte do mundo. Israel é como Nova York, Israel é como Paris, é como qualquer outra cidade no mundo. A única diferença é que ela tem muita história, ela é rica em história. Então, mas ela não é divina no sentido de se aquela terra é uma terra divina, como estão fazendo hoje, e agregando diversos elementos judaicos, atrelando muitas questões judaicas, muito misticismo judaico, como eu vejo hoje, principalmente em alguns movimentos modernos, como, por exemplo, há uma grande incentivação dentro do contexto religioso, do contexto apostólico, uma grande ênfase nessas questões judaizantes. Houve, durante um tempo atrás, algumas igrejas comemoravam festa, por exemplo, a festa do tabernáculo, você via todo um ritual. Nada disso é necessário, nada disso é preciso. Tudo isso é questões ligadas a um judaísmo antigo, onde alguns estão tentando colocar isso dentro de um contexto atual. E estão tentando trazer isso para dentro da igreja. Então, essa historinha de bandeirinha de Israel, Arca da Aliança, chofar, nada disso é solicitado, nada disso é anunciado, é prescrito no Novo Testamento, nada disso é ensinado por Jesus, nada disso é ensinado por seus apóstolos. E uma vez que você permita que essas coisas entrem dentro do contexto cristão, isso trará mais problema do que soluções, ou isso não agrega uma espiritualidade maior ou menor. Fazer essas coisas, não, como eu disse, não é prescrito, não é orientação existente no Novo Testamento, nem por Jesus, nem por seus apóstolos. Então, são pessoas que tentam trazer para dentro do contexto cristão uma espécie de judaísmo, uma espécie de conceitos, de tradições que a Bíblia, Jesus, os apóstolos não prescreveram, não exigiram, e não há nenhuma necessidade. Se você for bem coerente, todas as festas, elas são cumpridas em Jesus Cristo. As festas, os sistemas de cerimônias, eles são sombras, eles apontam para Jesus, eles mostram Jesus, eles são cumpridos em Jesus. Não existe uma necessidade de criarmos um judaísmo cristão. Uma que isso não é prescrito, não é dito, não é orientado a fazermos isso dentro do contexto do Novo Testamento.
O que o Novo Testamento nos mostra, o que o Novo Testamento nos revela, na verdade, cristãos judaizantes perseguindo cristãos, cristãos judaizantes em conflitos com cristãos gentios. O que o Novo Testamento mostra são os judeus ortodoxos perseguindo a Igreja de Cristo. O que o Novo Testamento me mostra são cristãos judaizantes trazendo problemas para dentro do contexto do cristianismo. Então você vai ver Paulo lidando com essas questões, explicando que não há necessidade, o verdadeiro comportamento é aquele que nasce, que é gerado dentro de um contexto sobrenatural, efetuado pelo Espírito Santo, por exemplo, Gálatas 5. Você vai ver esses contextos, por exemplo, Filipenses, Paulo falando sobre sua nacionalidade, sobre o seu judaísmo, e como ele vai abrir mão de tudo isso por amor a Cristo e assim por diante. Carta de Paulo aos Filipenses, você vai ver isso. Você vai ver uma liturgia totalmente sendo absorvida, sendo envolvida e apontando para Jesus, por exemplo, na carta aos Hebreus. Você vai ver toda essa questão sacerdotal, liturgias de culto, você vai ver lei de Moisés, você vai ver que o autor aos Hebreus está apontando para Jesus e mostrando Jesus como superior a todas essas questões judaicas. Então, não existe nada no Novo Testamento que nos diga para vestir manto sacerdotal, tocar shofar, vestir kippah. Isso tudo são conceitos judaicos, um tipo de judaísmo que estão tentando trazer para dentro do cristianismo. Então, isso não há nenhuma necessidade, isso traz mais confusão do que clareza, e isso também não tem valor algum. Essa é a verdade. Não há valor algum nessas questões. Então, isso é besteira, é bobeira você fazer essas coisas. Ainda que sejam muitas vezes coisas inofensivas, elas não são prescritas e elas acabam abrindo portas para outras legalidades dentro do cristianismo. Então, se tivermos que combater, temos que combater lá na raiz, não permitir que isso entre dentro das nossas comunidades, tá bom? Então, esse cristianismo judaico, ele tem que ser abolido, tem que ser colocado para fora. Temos que esclarecer bem as coisas. Eu concluo aqui essa parte com uma certeza. Judeus ortodoxos, conservadores, liberais, eles irão reconhecer que Jesus é o Messias, e isso é um fato. Então, não importa onde eles estejam, não importa quanto tempo vai durar até eles reconhecerem, porém a Bíblia fala que Jesus será reconhecido por todos aqueles que um dia foram, como é que eu posso falar? Negaram que ele foi morto por essa nação. Então, Zacarias fala que olharão para aqueles a quem traspassaram. Então, aqui, uma ideia de, vamos dizer assim, federal, onde todos são representados dentro dessa profecia de Zacarias. O povo judeu um dia vai reconhecer que Jesus é o Messias que foi crucificado em favor destes. E isso está claro, por exemplo, na profecia de Daniel, capítulo 9, isso está claro em Isaías 53. Então, essas profecias vão ter o seu valor
agora ou no futuro, onde Cristo há de se revelar. Então, ninguém vai escapar, nenhum dos judeus vão escapar. Então, a ideia aqui é que quando você estiver com um judeu, ou se você tiver a oportunidade de conversar com um judeu, desenvolver uma amizade, sempre procure evangelizar os judeus trabalhando as profecias messiânicas e mostrando essa ideia e apontando essas profecias para Jesus. Então, você deve trabalhar, por exemplo, eu deixei aqui um livro, não sei o que aconteceu aqui, mas para a gente ver. Você tem aqui nesse livro, eu deixei aqui no cantinho, ó, um livro chamado Traído, onde esse livretinho, ele conta a história de uma conversão de um judeu bem-sucedido que recebe de sua filha a declaração que ela acredita que Jesus é o Messias prescrito nas Escrituras. Então, ele vai começar a estudar o Novo Testamento, ele é um judeu ortodoxo, assim, bem radical. Ele vai começar a estudar o Novo Testamento para provar para a filha dela que aquilo tudo é uma fábula. Então, ele vai contar o seu testemunho nesse livreto chamado Traído. E no finalzinho desse livreto, você tem um apanhado de diversas profecias messiânicas, onde ele vai apontar, ele tem uma lista de profecias messiânicas, onde ele aponta todas essas profecias sendo cumpridas em Jesus. Então, aqui ele é um homem que trabalha, ou ele é um judeu que trabalha a sua confissão. Ele conta como é que foi a sua confissão, e o seu reconhecimento de que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Eu depois vou compartilhar com você esse slide. Eu tenho toda uma bibliografia aqui, se você quiser depois aprender mais algumas coisas. Eu deixei relacionado a alguns sites aqui, que eu peguei algumas coisas também. Se você quiser depois, você pode consultar mais sobre o assunto. Ok? Bem, estamos abertos a perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, se quiser, fale agora ou cale-se para sempre. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, Pereira. Acho mesmo. Pergunta. Para ser considerado judeu, tem que nascer no ventre da judia ou tem relação com a nação? Segundo alguns ortodoxos, só nascendo de família tradicionalmente judaica, ou seja, nacionalidade, pai e mãe judeus. Depois tem aqueles que vão se converter ao judaísmo, mas aí já vai cair mais nessa ideia de um judaísmo mais conservador, um judaísmo mais messiânico. Mas para se considerar um judeu, de fato, nascido de famílias judaicas, pai e mãe judeus. Obrigado, Pereira. Pergunta, João. Pereira, nos dias de hoje, se fosse trazer para os dias de hoje, aqueles sacerdotes que a gente via na época de Jesus lá, que ficavam perseguindo ele, querendo matar ele, ele estaria encaixado em que contexto, né, desses judeus aí? Hoje, aquela turma que perseguia Jesus, eles seriam ortodoxos, eles estariam dentro do grupo ortodoxo. Mas hoje assim, judeus mais radicais, eles guardariam mais a sua fé, seriam mais radicais e não abririam mão dos seus costumes e veriam Jesus como um falso, um blasfemo. Uma ameaça. Oi?
Uma ameaça, né? Isso, uma ameaça. Assim, na verdade, possivelmente eles considerariam hoje Jesus como um falso rabi, um falso mestre, um herege dentro do judaísmo. Eles não reconheceriam Jesus como um judeu ortodoxo. Essa turma mais radical seria essa turma ortodoxa hoje. Esse seria o judaísmo, vamos dizer assim, farisaico. Se nós compararmos e tentar fazer uma ponte, os ortodoxos são semelhantes aos fariseus do tempo de Jesus. Então, essa turma aí seria a turma mais próxima. Se fôssemos fazer uma ponte entre um e outro, essa seria a turma mais próxima aí do contexto lá do primeiro século. São bem radicais. Não são violentos hoje, mas são em questões de tradição, de ortodoxia, eles são bem radicais. Uma coisa que eu achei interessante é assim, os 13 itens lá que o judeu lá ele catalogou como Moisés. Como os princípios, né, do judeu. Você vê que é meio parecido com o Islã lá no... Pelo menos aqueles trópicos lá, os primeiros. Sim, sim. E assim, né? Tanto o Islã, o judaísmo e o cristianismo, eles são de fé monoteísta. Então, eles sempre vão afirmar a fé em um único Deus. A diferença entre esses grupos está no cristianismo, pois o cristianismo ele afirma um Deus único, porém em uma pluralidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então essa seria a diferença, mas o trio sempre vai afirmar uma fé monoteísta, uma fé em um único Deus, não em deuses, né? Em vários deuses. E dentro deste grupo que vai divergir aí é o grupo cristão por entender que Jesus é o Deus que tornou-se homem, encarnou, né? E habitou entre nós. Entendemos também que o Espírito Santo é Deus, pelas afirmações tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostrando isso. Mas todas elas, essas três religiões, vamos dizer assim, essas três fés, elas vão sempre olhar Jesus, Deus como único, um único Deus verdadeiro. Que o Islã e o judaísmo vão se associar a um monoteísmo radical, onde não existe abertura para nenhum outro ser divino. Só existe um ser divino que é Deus. Então não existe aí, por exemplo, quando o Islã faz a afirmação que Deus não teve um filho, essa é a mesma afirmação que você vai encontrar no judaísmo. Deus não teve um filho, Deus não teve um ser divino além dele. Entendi. Entendeu? Alguém mais? Peraí, tem uma outra pergunta. Vai. Poderemos considerar que o apóstolo Paulo fazia parte do grupo dos Zelotes? Não. Assim, segundo a própria palavra dita por Paulo, ele é um fariseu. Ele fala assim, segundo a lei, sou fariseu. Então, ele vai se enquadrar dentro do grupo dos fariseus, a facção, né, daquele período ali, é a facção que Paulo vai se enquadrar. Sentou aos pés de Gamaliel, segundo a lei, fariseu e assim por diante. Se eu não me engano, ele vai fazer essa declaração em Filipenses. Acho que é Filipenses, capítulo 1 ou 2.
onde ele faz essa Mas o declaração. grupo dos zelotes, Oi? eles também não eram fariseus? O grupo dos É, zelotes assim, também não eram fariseus? não, ele Eram é mais um, radicais? eles são radicais, mas não no sentido religioso, é mais no sentido político. Jesus, acho que tem, não sei se é Tiago, Zelote. Então, é bem claro quando eles... você vê, são grupos diferentes dentro do judaísmo lá do primeiro século. Assim, afirmar que Paulo foi um zelote, nós teríamos que ter pelo menos alguma evidência no sentido de que nos mostre, que declare, assim, algo que ele declare, que ele foi alguém. Nós não temos esse registro. Pode até existir algumas teorias. Por exemplo, a teoria que João Batista era um essênio, há uma teoria que Jesus é um essênio, porque João Batista vem do deserto, come mel silvestre, gafanhoto, se veste com roupa de peles de animais, tal. A forma como ele se comporta é uma forma semelhante ao grupo dos essênios, mas não há nada que nos prove, isso é só uma teoria, que João Batista ou o próprio Jesus estão conectados ou estão ligados ao grupo dos essênios. Entendeu? Mas alguns tentam fazer essa ligação. Paulo, assim, ele é um judeu que usou de extrema violência ou aprovou, né, a violência para anular o cristianismo antes da sua conversão. Então, ele pede carta às autoridades judaicas do seu contexto lá, ele se alegra, ou ele aprova ali o apedrejamento de Estevão, onde o pessoal coloca aos pés de Paulo as roupas, né? Ele presencia tudo aquilo, depois ele vai atrás, ele agiu com força e com violência, né? Na sua perseguição aos cristãos. Mas, assim, algo que ligue ele ao grupo dos zelotes, é difícil a gente fazer essa conexão. Pode até haver a teoria, mas difícil é fazer a conexão, até porque ele vai dar o testemunho, né, dele como um fariseu. Um fariseu já é um grupo mais ligado às liturgias, ao contexto de interpretação bíblica, mas isso não nega que ele foi violento ao usar toda a sua força para impedir o avanço do cristianismo. Certo. Teria que tentar descobrir assim, uma forma, um meio de conectar ele aos zelotes, né? Assim, eu só apontei algumas coisas sobre os zelotes, que é todo um contexto, tem toda uma história. Cada grupo desse, ele é muito vasto e para você, por exemplo, se tivermos que conversar sobre só os fariseus, isso daria uma aula. Se você tiver que conversar só sobre os zelotes, dá outra aula. Por quê? Porque aqui nós só passamos por cima. Assim, só para dar uma ideia de um contexto, assim, quando você vê essas expressões dentro do Novo Testamento, você tem uma ideia que tudo aquilo fazia parte de um judaísmo com as suas interpretações acerca da lei, acerca de suas lutas, de suas ideologias. Por exemplo, para você entender, deixa eu só abrir um texto aqui, deixa eu só ver um texto aqui. A gente já conversa. Por exemplo,
uma ideia, para você entender bem esse contexto, e entender, por exemplo, o texto de Mateus. De Mateus, não, o texto de Marcos. O judeu, você vai ver que o judeu ele ficou durante um tempo no cativeiro, depois do cativeiro ele foi livre. Mas a sua liberdade é condicionada. Ele tem a liberdade de fazer um culto, mas a sua mentalidade ainda é uma mentalidade de alguém que está preso, de alguém que ainda não tem o seu reino. Por exemplo, eles estão no seu lugar, mas eles ainda vivem como prisioneiros. Ok? Então, eles saem do cativeiro, eles recebem o direito de cultuar, eles recebem o direito de manter as suas tradições, de construir o seu templo, de viverem a sua vida, porém eles continuam mentalmente escravos, eles continuam pagando impostos absurdos para os impérios que estão dominando eles. Então, existe dentro desse contexto uma esperança messiânica. Eles estão aguardando a vinda do Messias, eles estão aguardando a vinda do Libertador, eles estão aguardando a restituição do seu reino. Quando Jesus entra em cena, por exemplo, em Mateus, em Marcos, no capítulo 1, lá no verso, se você quiser acompanhar aí, lá no verso, deixa eu achar aqui, lá no verso 14, e no verso 15 do capítulo 1, onde Jesus começa o seu ministério, Marcos registra isso, diz assim que Jesus ele vai pela Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, olha só o que ele está falando, o tempo está cumprindo, ou seja, o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo. Então, essa expressão, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, isso só vai fazer sentido se você contemplar o que está por trás dessa questão. O almejo, a luta desses homens por terem o direito de ter o seu reino de volta, de ter o grande libertador. Então, Jesus está falando, olha, o tempo chegou, o libertador está aqui, o reino de Deus está próximo, está entre vocês. Você vai ver que a linguagem que Jesus sempre vai usar dentro do contexto do Novo Testamento é uma linguagem sempre do o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus, o reino de Deus. Você pode perceber que Jesus sempre está usando o evangelho do reino, ou seja, as boas novas do reino de Deus, as boas novas da esperança do Messias que virá, o Messias que há de libertá-los. Então você vai ver que Jesus usa toda essa linguagem que quando você conecta a ideia do contexto judaico do primeiro século, existe toda uma esperança messiânica, existe todo um anseio, uma luta por libertação. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, você vai vendo como essas coisas fazem muito sentido dentro daquele contexto. Eles estão ansiosos, desejosos por serem libertos, por se verem livres de Roma, por se verem livres do domínio de Roma, de qualquer outro imperador. Eles estão em busca do seu rei. Por isso que há uma ênfase muito grande, por exemplo, no livro de Mateus, mostrando Jesus como aquele herdeiro do trono de Davi, aquele que por direito vai receber o poder e o reconhecimento de reinar sobre o seu povo. Por isso que você vai ver uma linguagem, por exemplo, em Mateus, falando sobre o reino de Deus, o reino do céu. Então, toda essa linguagem, ela fará muito sentido quando você entender essa questão ligada
a essas lutas sociais, por exemplo, a luta do zelote, a luta por não serem influenciado pelas nações ao seu redor, pelos costumes, pelo helenismo, pelas questões culturais que eram muito fortes dos gregos, dos romanos. Então, eles estão inseridos em todo esse contexto, há uma luta por libertação, há uma luta para não ficarem presos a costumes, há uma luta para se manter a tradição judaica, os rituais, e tudo isso de Jesus entra nesse contexto todo, falando, esse é o evangelho do reino, essa é as boas novas. Até essa questão usada sobre o evangelho, né? Isso é captado, por exemplo, de uma ideia onde o imperador, se não me falha a memória, é Marco Aurélio, não tenho bem certeza agora, posso até estar errando aqui a ênfase, mas a ideia era do culto ao imperador, as boas novas do império, a mensagem que o império ia entrando, ia sendo levada aos cantos de todo o império, as boas novas do imperador, o culto ao imperador. Até quando os apóstolos vão usar, os escritores do Novo Testamento vão usar essa linguagem do Evangelho, então eles estão falando assim, por exemplo, esse Evangelho de Marcos, no capítulo 1:1, o princípio do Evangelho, as boas novas de Jesus. Então ele está comparando Jesus e as boas novas como dentro do contexto do imperador, mostrando Jesus como o verdadeiro rei, como o verdadeiro imperador. Essas são as boas novas, porque este é o Filho de Deus, esse é o Messias, o Filho de Deus, esse é o Evangelho do Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor. Então eles vão fazendo um contraste aí com esse contexto, né, do imperador como grande rei, como grande senhor do império. Então tudo isso está dentro desse contexto judaico, desse contexto do primeiro século aí. Perguntas? André. Fala que eu te escuto. Então, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas você falou aí que eles acreditavam nas profecias, certo? Sim. Então, mas aí Jesus fez tudo para que se cumprisse as profecias, não foi? Sim. Qual foi a parte que eu perdi, então? Assim, eles não acreditam que Jesus é o Messias? Não. Não, porque você tem aqui duas coisas que devem ser observadas, né? A primeira é que eles também tiveram que ser endurecidos, tiveram que ter os seus corações assim, não totalmente abertos. Havia profecias, por exemplo, de Isaías que precisavam ser cumpridas, de que o seu povo iria rejeitar a luz, e essa luz iria ser abrangente, que tocaria outros povos. Você tem profecias, por exemplo, de um povo que não era o seu povo, mas que estaria reconhecendo o seu filho. Então você tem várias profecias sendo cumpridas, e dentro desse contexto você tem aí os judeus que vão rejeitar. Eles não conseguem. O grande problema, Anderson, é que Jesus... Oi? Tem um grupo separado. Não é nem isso. O grande problema são as afirmações, as alegações que Jesus fez dentro desse contexto judaico. E assim, houve também entre esses homens outros falsos messias. Jesus não foi o único Messias. Houve outros homens que tentaram se passar por Messias, tentaram levantaram uma ideia de guerra contra o império. Então, quando Jesus vem nessa ideologia de um reino sem luta, de um reino que não vai reivindicar uma luta armada, quando Jesus se comporta entre os judeus como o próprio Deus que perdoa pecado, quando Jesus faz afirmações da sua semelhança com Deus, o Pai,
Então, tudo isso faz com que judeus mais ortodoxos, mais radicais, o persigam, saiam atrás de Jesus para matá-lo, olham para Jesus como uma ameaça à paz judaica, tipo assim, um homem que vai abalar as estruturas religiosas. Então, tem várias coisas. Eles não olham para Jesus somente com as profecias. O que vai acontecer é que os homens que olham Jesus, João, Mateus, Lucas, esses homens que vão escrever sobre Jesus, eles vão analisar as profecias e vão vincular as profecias. É impossível ele não ser quem ele diz que é, porque ele afirmou isso, ele afirmou que, segundo as Escrituras, aquilo iria acontecer. Por exemplo, ele vai afirmar a sua morte e a sua ressurreição antes que aconteça, ele vai enfatizar que isso vai ocorrer segundo as Escrituras. Então, possivelmente, ele está falando de texto como Salmo 22, por exemplo, que fala que Deus não deixará o seu justo, vamos dizer assim, na sepultura, e assim por diante. Entendeu? Assim, não era muito claro isso para eles naquele momento, mas os que testemunharam isso vão depois apontar nas Escrituras. Depois, a evangelização vai começar a ser trilhada a partir dessa ideia. Eles vão começar a confrontar o judeu mais tradicional com a própria Escritura, mostrando que Jesus cumpriu aqueles textos que estavam escritos no Antigo Testamento. Eu tenho 1 minutinho para a gente finalizar. Alguém mais? Obrigado, Rupereta, pela aula. Nada, família. Obrigado, Pedro. Foi uma boa aula. Muito obrigado. Que isso, filhão. Deus abençoe. Amém. Então, vou orar para a gente finalizar, tá bom? Ah, ótimo. Pai, graças eu te dou por esse momento. Obrigado. Que a tua graça nos acompanhe. Que tu abençoe os teus filhos. Que naquilo que eu não pude ser claro, que o teu Espírito possa esclarecer. Que os teus filhos possam ser edificados. Que seja uma semana, um decorrer de semana na tua paz, na tua provisão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Próxima semana um tema diferente, talvez muitos de vocês não escutaram, uma coisa cabulosa, muito boa. Seria legal que todos comparecerem.